e ler o texto que está no meu coração, capítulo 37 do livro do Ezequiel, para conciliar ao tema tão bem sugestivo, versículos 16 por diante. Ezequiel 37, 16 por diante, tem um texto que diz: Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, os seus companheiros, e toma outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. E ajunta um ao outro, para que se unam e se tornem uma só vara na tua mão. E quando te falarem os filhos de teu povo, dizendo: Porventura não nos declararás o que significam estas coisas? Tu lhes dirás: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e as juntarei à vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma na minha mão. E as varas sobre que houveres escrito estarão na tua mão perante os olhos deles. Dize-lhes, pois: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios, para onde eles forem, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra, e deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Amém? Queiram tornar os vossos assentos, queridos, enquanto quero fazer menção de louvor a Deus pela vida de toda a organização do centenário, pastor Arnaldo, pastor Carlos e todos que juntamente com eles cuidaram da minha logística, da minha estada. Que Deus recompense-os, como também reverenciar os nossos amigos cantores, pastores, Oséias, Giliades, Sara, pastor Diógenes, irmã Isabel, em nome deles, extensivo a todos os demais. É um prazer rever pastor Acioli, pessoal do Paraná, amigos. Que Deus abençoe a vós. Queridos, sei da programação, está entre nós o nosso pastor presidente, pastor da CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, aqui na pessoa do pastor Edson, e eu ainda tenho um pouco de juízo. Meu pai dizia que aonde está ele, eu tinha que me sentar, calar e ouvi-lo. Então, o senhor presidente, a honra é do senhor. Por favor, eu vou me sentar. Com a sua permissão, pregarei o que está no meu coração. Queridos, temos lido um texto, tendo em vista que estamos em um centenário e uma proposta temática de uma geração anunciar, falar para outra as grandezas de Deus. Quando nós analisamos o privilégio a nós dado, temos motivos para continuar. Permita-me contextualizar a Bíblia debaixo da submissão, do respeito aos mestres e doutores presentes entre nós, do quais não sou digno desta posição. Quando nós lemos a história da grandeza de Deus, começamos com o Gênesis capítulo 1, aonde Deus cria todas as coisas. O capítulo 2 do Gênesis vem o ápice da criação de Deus,
o ser humano. O capítulo 3 do Gênesis vem a decepção, quando a queda, o pecado prevalece. O capítulo 4 do Gênesis vem a consequência do pecado. O capítulo 5 do Gênesis vem a genealogia. E o capítulo 6, a degradação geral do gênero humano. Então toda a grandeza de Deus é afetada pelo pecado de forma generalizada. Então diz a Bíblia que Deus resolveu desistir e acabar com a criação por conta da desobediência e da brecha que o pecado encontrou. Mas a Bíblia diz que quando Deus assina a sentença, vem a graça, e a graça poupa 8 seres humanos. Capítulo 7 do Gênesis vem a braveza do dilúvio. Capítulo 8 vem o recomeço. Então Deus, por meio de 8 almas que compunha no contexto humano aquela geração, vai recomeçar a apresentar a sua grandeza a toda a terra. Começa com 8 habitantes, com 8 seres humanos, a geração do recomeço. Capítulo 9 do Gênesis, vem Deus e devolve a esta geração a grandeza que Adão havia perdido, o governo humano. Capítulo 10, origem dos povos. Capítulo 11, a geração do recomeço decepciona e não tem o que contar a geração futura em termos de grandeza divina, tendo em vista que espalhados, confusos, sem Deus, estão na terra. Aí vem o capítulo 12 do Gênesis. Capítulo 12 do Gênesis, Deus vem com um privilégio de uma corrente sanguínea. Ele vai estabelecer o projeto igreja, a geração igreja, coletivamente falando. E qual é a intenção deste projeto? Anunciar a toda esta terra que havia se espalhado na origem de Sem, de Cã e de Jafé, estavam sem Deus. Então Deus, do meio desta geração, pega um homem chamado Abraão para começar um projeto espiritual, um projeto que uma geração ia continuar anunciando as suas grandezas a toda a terra. Então, por meio de Abraão, o projeto era: por meio de ti abençoarei, alcançarei todas as famílias da terra. Capítulo 12, Deus começa e tira Abraão da sua terra, do meio da sua parentela, em um contexto transcultural, para uma terra que ele lhe mostraria. Abraão sai da sua terra e por meio dele vem Isaque, e com Isaque vem Jacó. Jacó vai descer ao Egito em uma geração, Gênesis 46, 26, composta de 66 pessoas das suas entranhas, com ele 67, com José, que já estava no Egito, 68, Efraim e Manassés, 70 almas. Então descem o projeto igreja para o Egito, para desabrochar, para mostrar através de terras alheias quem é Deus e o seu poder. 70 almas estão no Egito. Com o passar do tempo, o projeto eclode e o projeto se torna ameaçador. Agora, o projeto para anunciar a grandeza de Deus vai assustar a maior autoridade política do Egito, Faraó. Os patriarcas passaram, mas deixaram um legado para a geração: quem era o seu Deus. Então agora Faraó se assusta pelo crescimento da igreja, o desabrochar da igreja Israel. Então ele vai tentar abafar, coibir pelo poder
econômico, e ele determina, aperta, aumenta a carga de trabalho, para que os homens da linhagem de Abraão não tenham tempo de fecundar. Meu companheiro, meu amigo pastor Nilson, ouvi agora, ou seja, para que os homens dos hebreus não tenham como fecundar as hebreias. Mas isto não resolveu. Então ele decide: vamos torná-los escravos, tirá-los o direito e viver só por trabalho. Mas a igreja crescia. Então ele vem para o poder da morte que estava em suas mãos. Usa a parteira para dizer: a linhagem é sanguínea, vem de Abraão. Então vamos eliminando a linhagem única, acaba com o projeto. Então ele dá ordem às parteiras para que elimine todos os meninos que nascessem nos hebreus. As mulheres, as meninas podiam viver, pois vivendo elas, casaria com os egípcios. Mas a originalidade do projeto, Abraão, era eliminada. As parteiras não conseguem resolver, e a igreja continua crescendo, e uma geração, aleluia, vai crescendo. Aí ele agora não tem o que fazer, só tem um jeito: usar um contexto nacional, e decreta para que todos os egípcios que ouvissem o choro de um menino, ou soubessem que nasceu um menino no arraial dos hebreus, eles tinham que eliminar. Era a ordem do faraó. Então é quando vem o Êxodo, capítulo 2. Aí diz, capítulo 2, que no meio da matança, eram os vizinhos, era a autoridade do rei. Nasceu um hebreu, tem que morrer. É o fim da igreja, é o fim da geração. Então observem que agora nasce um menino chamado Moisés. Quando Joquebede olha, não tem como desistir dele. Aí diz a Bíblia que Moisés é filho de Arão. Arão vem de Levi. Levi vem de Jacó. Jacó vem de Isaac. Isaac de Abraão. A linhagem do projeto continua. Ela esconde por 3 meses e não tem como mais esconder. Então, se não tem como esconder, não vou deixar ninguém fazer o que eu faço. Se é ordem jogar os meninos no Nilo, eu vou fazer. Prepara o cesto, coloca o filho dentro para abrir mão e joga no Nilo, cumprindo uma ordem, um edito de Faraó. E diz a Miriam: eu não tenho coragem de olhar, mas vai acompanhando e vê o que vai acontecer. Aí solta o cesto no Nilo, o vento vem e vai conduzindo o cesto e leva direto para o balneário da filha de Faraó. Quando chega no balneário, ele para. Aí ela vai tomar banho e ouve o choro e vê o cesto. Quando traz o menino, o coração dela se apaixona. Quando Miriam vê, se aproxima e diz: senhora, eu conheço uma mulher que está lactante, que está com o peito cheio de leite e pode amamentar o menino para a senhora até desmamar. Quer que eu vá? Chame-a. Ela disse: vai, chama e diz a ela que cuide dele e eu vou pagar um bom salário. Agora o Faraó, que queria parar a igreja, vai patrocinar o projeto. É ele que vai financiar o projeto para crescimento. Observe que por meio de Moisés vem Deus anunciar com esta igreja as suas grandezas no Egito. Quando saímos do capítulo 14 do Êxodo, esta igreja vai sair do Egito glorificando. E esta geração que sai do Egito para a terra prometida vai adorando, cantando e dizendo: após as grandezas, o Senhor é a nossa bandeira. O Senhor é o Deus forte, é o Deus que salva, é o Deus que livra. Entra no deserto. A geração que sai do Egito entra no deserto. 40 anos no deserto como igreja. Pasmem, o salmista no Salmo 45, ele traz o relato da geração do deserto. Salmo 95, versículo 10, no hino ele diz que assim diz o Senhor,
que durante 40 anos fui desgastado e estive desgastado com esta geração. Aí sai a geração e entra a geração do Jordão. A geração do Jordão vai ver coisas maravilhosas. A geração do Jordão vê as muralhas de Jericó implodirem e entra na terra prometida. A geração do Jordão toma posse da terra e agora vai desfrutar das bênçãos de Deus. Morrendo Josué, esta geração que anunciou a futura geração, a passagem do Jordão, o memorial do capítulo 4 de Josué morre. E Josué e os anciões, capítulo 2 dos Juízes diz que levanta uma nova geração que não conhecia Deus e nem os seus milagres. Esta geração agora vai decepcionar e termina o livro de Juízes sem rei, sem líder e sem Deus, vivendo do jeito que queria. Esta geração vai terminar no capítulo 4, versículo 22 de 1 Samuel. E o hino que eles cantavam não eram os melhores. Dizia: Icabode, lá se foi a glória de Israel. Esta geração termina sem a glória, envergonhada e perdida. Quando pensavam que Deus ia desistir, aí Deus não desiste do projeto igreja. Tem que levantar uma nova geração que vai anunciar as minhas grandezas. Então entra quem? A geração de Davi. A geração de Davi vem agora na sequência. E a geração de Davi não se preocupa com o cargo. A geração de Davi não se preocupa com uma coroa, mas se preocupa em trazer o avivamento, a glória, a arca de volta para Jerusalém. Ele traz a presença.